Irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Conforme anunciamos no domingo passado, nós não teríamos o culto presencial nesta oportunidade por causa da reforma do templo, né? E para o bem-estar dos irmãos, para preservar a integridade física de cada um, nós optamos então por não termos o culto presencial neste tempo. Mas graças a Deus que Ele tem nos dado este privilégio de, mesmo que online, através das mídias sociais, nós podemos estar unidos neste momento. Então eu sou grato pela sua presença, eu sou grato por você estar conosco e que Deus possa falar profundamente ao seu coração nesta noite. Vamos estar refletindo, vamos estar pensando um pouquinho sobre a unidade, sobre a necessidade de estarmos unidos em Cristo Jesus. Então, neste tempo, eu quero convocar você a juntos nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos exaltar o nome de Deus juntamente com os nossos irmãos João e Mariane. Queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos juntos louvar ao Senhor. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu.
ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Olá, queridos, graça e paz. Mais uma vez, nesta oportunidade, quero compartilhar a palavra de Deus, aquilo que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 17, e eu quero ler a partir do versículo 20 com os amados irmãos. Então, assim nos diz a palavra de Deus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Que palavra tão maravilhosa! Quero falar sobre essa importância da unidade, da união no meio da igreja, entre nós. E por que, neste tempo tão difícil em que vivemos hoje, de pandemia, já quero que você reflita, meu querido irmão, meu querido amigo. Será que como está a sua união com a família espiritual? Como está a sua unidade enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo? É muito interessante porque nós precisamos disso. E por que Jesus Cristo, ele separou um tempo para orar, pedindo a nossa união, pedindo a nossa plena unidade? E justamente nesta oração do capítulo 17 de João, é toda uma oração, que Jesus está fazendo um pouco antes de deixar essa terra, um pouco antes de passar por todo o sofrimento. Ele ora por ele mesmo, e esta palavra, este clamor pela união, está mencionado mais de uma vez na oração de Jesus. Primeiro, ele ora pela união
dos seus discípulos, daqueles que estavam próximos dele, e nós vamos ver isso lá no versículo 11, quando ele diz assim: protege-os, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Primeiro ele ora para os seus discípulos, ele verifica pelos seus discípulos, interroga, clama, intercede por eles para que sejam um. Mas não ficou somente nisso. No versículo 20 ele diz assim: a minha oração não é somente por estes aqui não, eu oro também por aqueles que hão de crer em mim. E quando Cristo fala isso, ele estava se referindo a mim, estava se referindo a você, meu querido. Glórias a Deus por isso. Jesus Cristo orou por mim e orou por você. Nós merecemos uma atenção especial de Jesus, justamente neste ponto, quando ele fala da unidade, da necessidade de nós estarmos unidos como igreja, unidos como corpo verdadeiro. E é por isso que eu quero que você reflita, mesmo nesta noite, que você reflita se você tem cumprido assim, se esta tem sido a sua maneira de viver enquanto igreja de Jesus. Eu quero que você esteja refletindo se toda essa época de pandemia, se este momento em que você está vivendo de pandemia, se isso realmente tem te afastado da igreja, se isso tem te levado a não viver mais a comunhão que é desejada por Cristo Jesus. Ele desejou e ele clamou ao Pai por nós, para que fôssemos um. Isso fazia parte da sua missão. Ele veio para unir o seu povo, ele veio para unirmos em um só corpo, a fim de que pudéssemos ser um com o Pai e um também com aqueles que são nossos irmãos. Meus queridos, é muito interessante esta palavra. Primeiramente porque Jesus Cristo ele fala, dele, está mostrando: Pai, eu peço que eles sejam um, assim como eu e ti somos um, eu e tu somos um. Jesus Cristo está mostrando a referência da nossa unidade enquanto irmãos deveria ser olhar para ele e o Pai. A referência que Jesus Cristo coloca para nós, o ponto de partida, o ponto da nossa visão é exatamente Ele e o Pai, como eles eram um. Meus queridos, e nós vamos ver isso diversificado na palavra. Aqui mesmo nesta oração, Jesus Cristo ele vai dizer que Ele e o Pai são um, que Ele veio mostrar, veio revelar o Pai e Ele cumpriu com a sua missão. Ele revelou o Pai aos seus discípulos, àqueles que estavam com Ele, e também revelou a nós. Mas como que era essa relação então de Jesus com o Pai? Eles eram unidos, estavam entrelaçados, num só propósito. Eles tinham uma única natureza. E Jesus Cristo então, quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, ele está dizendo: nós temos a mesma natureza, eu e o Pai somos um, não há como separar, não há como distinguir, porque eu faço exatamente aquilo que o Pai faz. Jesus Cristo está dizendo que a natureza espiritual dele, que a natureza dele era a mesma do Pai. Tanto é que aqui ainda neste texto ele diz: eu sou. Então ele é um com o Pai. A sua natureza de bondade, de amor, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio, é um só com o Pai. A mesma natureza ele tinha com o Pai. E quando Jesus Cristo está dizendo isso também, em outra ocasião ele disse o seguinte, que ele falava exatamente o que o Pai mandou ele falar. Ele somente dizia aquilo que o Pai o mandou, aquilo que o Pai o ensinou. Jesus Cristo disse que ele fazia apenas aquilo que o Pai o ordenou fazer, apenas fazia aquilo que o Pai mandava ele fazer. Então nós vemos
aqui que quando Jesus Cristo fala que eu e o Pai somos um, sejam unidos, como eu e o Pai somos unidos, sejam uma unidade como eu e o Pai somos, Ele está dizendo, tenham a mesma maneira de pensar, tenham a mesma maneira de falar, a mesma maneira de agir, estejam entrelaçados um ao outro de tal forma que vocês façam exatamente aquilo que um e o outro vão fazer. É interessante, meus queridos, que esta unidade, ela é mostrada por meio da comunhão, Esta unidade, ela é mostrada de como as pessoas têm tudo em comum, e foi assim que Jesus Cristo ele se referiu aqui nessa oração. Ele estava dizendo, Pai, eu e o Senhor compartilhamos de todas as coisas, eu também peço que eles compartilhem das mesmas coisas. Quando Jesus Cristo está dizendo isso, veja só, o nosso coração é o mesmo, a nossa mente é a mesma e nós compartilhamos tudo, não há nada que não seja em comum. E assim também Ele vai orar para nós, para que nós possamos ter um mesmo coração, um só coração, e que nós sejamos uma só mente também. Numa versão mais contemporânea de Eugênio Peterson, ele vai falar que eles eram um só coração e uma só mente, e é assim que nós devemos ser. Meus queridos, muito interessante quando Jesus Cristo destaca isso. Por que isso é tão importante para nós? Jesus Cristo, nós temos que entender em primeiro lugar que quando Ele está falando dessa unidade tão maravilhosa, Ele nos conhece muito bem, Ele estava na criação com Deus, Ele nos formou, Ele formou tudo, Ele criou todas as coisas, porque Ele e o Pai são uma só pessoa, um só Deus. Então nós vamos ver que Ele conhece a nossa estrutura. Agora não nos cabe perguntar por que Deus nos fez assim, mas Ele conhecia que nós precisamos dessa unidade. O propósito, a própria palavra já diz, para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus, para que o mundo creia que há um só Deus que é todo poderoso e que é capaz também de salvar e de reunir novamente. Meus queridos, que palavra tão maravilhosa nós encontramos aqui, e neste propósito de Cristo eu quero que vocês reflitam comigo na sua estrutura física, como você é formado. Sabia que nós somos formados de uma união? O nosso corpo ele é composto por 70% de água, alguns chegam a dizer até 80%, mas vamos ficar aqui com 70%. Nem de água, nossa composição. Se nós nos desidratarmos, nós morremos. E o que é água? H2O. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio unidas formam água. É interessante que a composição já mostra, a nossa maior parte de composição já mostra que é necessário termos união. A água é a união de 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. E assim, esta composição é que a maior parte do nosso corpo ela é formada. E quando nós pensamos assim, estava até fazendo uma pesquisa, lendo um pouquinho para entender melhor sobre essa composição. Como que as 2 moléculas, como que esses 2 minerais, como esses 2 gases separados, como que eles são totalmente destrutivos, como eles podem causar mal. O oxigênio sozinho, ele é um propagador da combustão. Sem oxigênio não haveria combustão, ele é necessário para isso. Lembra que quando você está lá na churrasqueira, você coloca um pouquinho mais de vento, o oxigênio levando para que possa acender, para que possa pegar fogo o carvão. Lembra que eu tenho uma churrasqueira que é daquelas de bafo, que você abafa, e quando está pegando muito fogo, eu abaixo a tampa,
e o fogo apaga, porque eu interrompo a passagem do oxigênio ali. Então nós percebemos que como que ele sozinho, ele pode incendiar mais. Eu estava vendo também que o oxigênio sozinho, em grande quantidade, né, ele é prejudicial, ele é altamente tóxico para o próprio organismo. Ele é capaz de fazer com que os pulmões, é como se murchasse as células. O oxigênio sozinho, se fosse O2, né, uma concentração de oxigênio, ele vai ser prejudicial ao nosso corpo. Da mesma forma, o hidrogênio, a concentração dele até diz o seguinte, né, ali, que só separados, ele separado e concentrado, a bomba de hidrogênio, ela é maior, né, mais destrutiva do que a própria bomba atômica. É interessante como que os dois elementos são prejudiciais quando utilizados sozinhos dessa forma, mas como eles são unidos pelo poder de Deus, como essas moléculas unidas, elas formam a água. E que esta água, não importa, no estado sólido, continua sendo água, que é o gelo. Se estiver no estado líquido, é água. E se estiver no estado gasoso, também é água. Não perde a sua característica em momento algum. Interessante nós repararmos que foi esta união, esta unidade que Deus escolheu para que eu e você estivéssemos sempre presentes, para que nós lembrássemos como é necessária, como é importante estarmos unidos uns aos outros. Como é importante nós permanecermos como Cristo. Ele orou por nós, intercedeu por nós, Pai, que eles sejam um, porque se não forem um, eles vão se destruir, vão se autodestruir, serão prejudiciais um ao outro. E nós precisamos então estar lembrando disso. Meus queridos, é um tempo de refletirmos, um tempo de nos voltarmos para a palavra, é um tempo de que, ainda que tudo pareça que queira ser destrutivo para nós, esteja querendo nos separar, nós precisamos arrumar formas de estarmos unidos enquanto igreja. Então, se você está separado, se você hoje não está se importando com a sua igreja, se você se esqueceu dela, se você esqueceu da família espiritual, que quem uniu foi Cristo Jesus, que quem organizou foi Cristo Jesus. Pense nisso. Sozinho é difícil e sozinho você não vai conseguir. Então nós temos que pensar nessa estrutura, por que Deus se importou tanto e por que Deus fez dessa forma que eu e você estivéssemos unidos. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos estar juntos para produzir todo o efeito que Ele propôs para as nossas vidas. E é ter tudo em comum. Lá no livro de Atos, quando fala que a igreja viveu isso, quando eles partilhavam tudo, quando eles tinham tudo em comum, quando eles tinham uma só mente e um só coração, as coisas fluíram. As coisas davam certo, tudo que fazia, tudo que eles faziam prosperava, porque eles estavam cumprindo o propósito do Pai, o propósito de Deus para as suas vidas. Nós não podemos viver isolados. É por isso que nós, como Segunda Igreja Batista em Laranjeiras, estamos abrindo as portas, os braços para te amar, para estar junto, e queremos que vocês voltem, se integrem. Queremos que você que neste momento está nos ouvindo e que também está por aí meio que desanimado, que você se lembre dessas palavras e volte-se para a sua igreja. Se necessário, volta a repetir, a Sibilar está de braços abertos para lhe acolher também. A palavra de Deus, vai nos falar mais uma vez, que tudo eles tinham em comum. O propósito é este, o propósito é para que vocês creiam, para que vocês tenham vida eterna e para que vocês tenham plenitude, plena unidade em Cristo Jesus. Ele falou isso,
Pai, que nós, quando orou pela minha vida e pela sua vida, Ele disse, Pai, para que a plena unidade esteja neles, como está em mim e em Ti. Que nós possamos nos voltar então para o Senhor. Queridos, neste tempo, não é um tempo de separação, por mais que pareça, é um tempo de permanecer unido. Pegue o seu telefone, ligue para o seu irmão. Se você deixou de contribuir, volte a contribuir, seja com o seu tempo, seja com o seu investimento, seja com os seus recursos, seja com a sua capacidade, com aquilo que Deus lhe deu, com seus dons e talentos. Se volte para o Senhor, Ele está de braços abertos. Cristo morreu por você para isso, para que nós fôssemos um, e precisamos ser um, assim como Jesus e o Pai são um só corpo, uma só mente, um só coração. Que eu e você, que a Similar, que a Igreja de Cristo também esteja vivenciando este tempo tão maravilhoso, este momento tão precioso de ser apenas um em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos agora, eleve seus pensamentos a Deus. E se você de certa forma não tem estado nesta comunhão, que neste tempo seja um tempo de você voltar para os caminhos do Senhor. Vamos orar? Paizinho querido, Paizinho de amor, nós te agradecemos imensamente pelo teu cuidado, pelo interesse que o Senhor tem para com as nossas vidas. Eu te agradeço, Jesus, pela intercessão que o Senhor fez por nós e continua fazendo junto ao Pai, pela minha vida e pela vida da tua igreja, dos nossos irmãos. Eu te agradeço porque neste tempo nós podemos viver esta mesma união, a plena unidade, a comunhão que o Senhor e o Pai têm um com o outro. E é assim que nós desejamos. Perdoa-nos como igreja, perdoa-nos como povo quando nós nos distanciamos do Senhor, quando nós deixamos de cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. E nós sabemos que não podemos viver isolados. Por isso, Pai, se o Teu Espírito agora está tocando no coração destes, Pai, que eles sejam corajosos, que eles sejam determinados em voltar a esta união, em pegar o telefone e ligar para aqueles seus irmãos, em se importar e saber como estão vivendo e compartilhar aquilo que tem, seja um pouquinho do seu tempo, seja um pouquinho dos seus recursos, mas para que eles possam estar mostrando que são um em Cristo Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus, aquele que intercedeu e intercede por nós eternamente. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus os abençoe e lhes dê a plena unidade que Ele deseja. E lembre-se dessas palavras. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Sobre a cidade, andar em unidade é melhor ser
sobre a cidade. Andar em unidade é melhor ser em dois do que andar só.